24ª Sessão Ordinária 2023. 4 de setembro de 2023. Boa noite, senhoras vereadores, senhores vereadores. Boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite ao público presente, que nos dá honra com a presença nessa casa. Expediente, tempo máximo de 2 horas. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadores e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito então a primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Amém. Solicito a todos para que façamos 1 minuto de silêncio em memória dos falecidos do mês de agosto de 2023, conforme artigo 105, parágrafo 2º, primeira sessão de cada mês. Vou marcar 1 minuto. Coloco em votação, então, as atas da 23ª Sessão Ordinária e 15ª Extraordinária realizadas no dia 28 de agosto de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Atas aprovadas por todos os vereadores. Os documentos diversos que deram entrada nessa casa estão à disposição dos senhores vereadores própria na Secretaria da Câmara. Leitura das proposições que deram entrada nessa casa.
Projeto de Lei número 93, de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações nas leis municipais número 4021, de 8 de agosto de 2019, e 4047, de 9 de dezembro de 2019. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 19 de setembro de 2023 e após a Comissão de Finanças e Orçamento, com prazo para parecer de 20 de setembro a 4 de outubro de 2023. Próximo. Projeto de Resolução número 8 de 2023, de autoria da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que cria a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Amparo e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 19 de setembro de 2023 e após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo para parecer de 20 de setembro a 4 de outubro de 2023. Próximo. Leitura da emenda número 36 de 2023 ao projeto de lei número 89 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que suprime o artigo 6º do projeto de lei número 89 de 2023. Você vai pedir para... Ali se pede para que seja pedir a dispensa do envio da emenda das comissões? Requeiro, senhor presidente, a dispensa do envio da emenda às comissões. Requerimento da vereadora Alice para dispensa de envio da emenda às comissões está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Requerimento de dispensa do envio da emenda às comissões foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Leitura da emenda número 37 de 2023 ao projeto de lei número 89 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que modifica o parágrafo 1º do artigo 3º, o artigo 5º e o parágrafo único do artigo 10, todos do projeto de lei número 89 de 2023. Você pede de novo? Requeiro, senhor presidente, a dispensa de envio da emenda às comissões. Requerimento para dispensa de envio da emenda às comissões está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Leitura da emenda número 38 de 2023 ao projeto de lei número 91 de 2023, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 91 de 2023. A emenda será encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação, com prazo para parecer até 19 de nove de 2023 e após a Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, prazo para parecer de 20 de setembro a 4 de abril de 2023. Próximo. Passamos à leitura das moções. Moção número 29 de 2023, da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Aplausos ao 11º Movimento Você e a Paz 2023. Quero que a moção seja incluída e votada na ordem do dia. Requerimento da vereadora Rosa para inclusão e votação da moção na ordem do dia está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção número 30 de 2023, do vereador Antônio César da Silva. Apela ao Senado Federal para que seja arquivado ou rejeitado o projeto de lei número 5.100 de 2019. Presidente, requer que seja lido na ordem do dia hoje. Requerimento para a inclusão da moção do vereador Mineiro
A ordem do dia está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos então à leitura dos requerimentos. Requerimento número 99 de 2023, do vereador Antônio César da Silva. Requer informações relativas às verbas municipais e estaduais destinadas ao custeio das unidades escolares no município de Amparo, que especifica. Pode ler na íntegra? O vereador pede que seja lido. Requeiro nos termos do artigo 174, inciso 3, do Regimento Interno e após ouvido do douto plenário, que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, solicitando que nos responda através da Secretaria de Educação, em relação às verbas municipais e estaduais destinadas ao custeio das unidades escolares do município de Amparo, nos informe quais unidades escolares do município recebem verbas municipais para custeio, apresentar documentos, relatórios e valores repassados. Quais unidades escolares do município recebem verbas estaduais para custeio, apresentar documentos, relatórios e valores repassados. Justificativa: dever constitucional de fiscalização do vereador e interesse público nas informações solicitadas, sendo que as informações são solicitadas por munícipes através deste vereador, vereador Antônio César da Silva. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 100 de 2023, do vereador Antônio César da Silva. Requer informações relativas à manutenção e atuais condições dos veículos oficiais utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Amparo, que especifica. Pode ler na íntegra também? Requeiro nos termos do artigo 164, inciso 3º do Regimento Interno e após ouvido do douto plenário, que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, solicitando que nos responda, através do secretário de Saúde, em relação aos veículos oficiais utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Amparo, nos informe qual o setor e o respectivo gestor responsáveis pela manutenção dos veículos pertencentes à frota própria do município, utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, ambulâncias e demais veículos. Quantos veículos compõem os serviços de ambulância e outros destinados a transporte de pacientes e afetos à Secretaria de Saúde? Apresentar relatório discriminado. Quais veículos que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, entre estes, ambulâncias e veículos de transportes de paciente, se encontram sem utilização ou inoperantes, decorrentes de necessidade de manutenção ou reparo? Apresentar relação, solicitações de reparo e ficha de manutenção. Os serviços de manutenção dos veículos da frota própria do município, especificamente da Secretaria de Saúde, entre estes relativos a ambulâncias e transportes de pacientes, são executados por empresas contratadas, terceirizadas ou por serviço de oficina própria do município. Em caso positivo, qual empresa ou oficina mecânica é contratada, conveniada pelo município? Solicita este vereador a apresentação de histórico discriminado de cada veículo e suas solicitações de reparos ou consertos em relação a ambulâncias e veículos de transporte de pacientes afetos à Secretaria de Saúde do município. Justificativa: dever constitucional de fiscalização do vereador e interesse público nas informações solicitadas, sendo que as informações são solicitadas por munícipes através deste vereador. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais requerimentos. Não havendo mais matérias para leitura, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos para manifestação e expediente.
Tema livre, tempo 10 minutos com apartes. Inscrito Pastor Elson. Boa noite, presidente, nobres vereadores e público que está presente, e também a imprensa e aqueles que estão no YouTube. Presidente, hoje eu estive ali no DR fazendo uma solicitação a respeito da escola do Florips, que fica ali na beira da SP 95, e há 1 ano e meio atrás eu já fiz o pedido para colocar um guarda-reio, e até o momento não fomos atendidos, e as mães, as crianças que passam ali ficam acuadas porque não tem nada para proteger elas. Aí estive hoje lá no DR para poder entregar o ofício em mãos e cobrar eles que o faça. Eles fizeram no Vale Verde, perto da igrejinha lá, mas não fizeram ali na frente do Florips, é uma escola que vai um monte de crianças, pais passam lá e fica as crianças ali e os familiares numa situação adversa. Então, acho muito importante que se resolva a situação. Então, nós fizemos esse pedido, espero que agora eles atendam com mais rapidez a nossa solicitação. Muito obrigado, presidente. Próximo. Sem mais inscritos. Sem mais inscritos, passamos ao intervalo regimental. 10 minutos. Pode ser?
Ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 86 de 2023, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que dispõe sobre denominação de via pública que especifica Rua José Roberto Gropo. Senhor presidente, gostaria que fosse lida a vida pregressa do senhor José Roberto. O vereador Carlito pede que seja lido na íntegra. A justificativa. José Roberto Gropo, nascido em 21 de junho de 1940, José Roberto Gropo foi casado por 58 anos com a senhora Maria Luísa Paladini Gropo. Com essa união tiveram 5 filhos: José Roberto Gropo Júnior, em memória; Fernando Antônio Paladini Gropo, formado em economia, divorciado, com 2 filhos; Lucas Fernando Robe Gropo, formado em fisioterapia; e João Pedro Robe Gropo, formado em gastronomia. Luiz Roberto Gropo, em memória; Daniela Paladini Gropo Escabora, formada em pedagogia, casada com William Escabora, que é formado em Química, e Fabiana Paladini Gropo Vicentim, formada em Pedagogia, casada com João Paulo Vicentim, que é formado em Zootecnia, com quem tem a filha Helena Gropo Vicentim. José Roberto Gropo era formado em técnico de contabilidade pela Escola de Comércio de Amparo, São Paulo. Trabalhou como balconista na empresa Virgílio Acorde e Companhia, no período de 1 de agosto de 1956 a 30 de setembro de 1959, dos 16 aos 19 anos de idade. Trabalhou de auxiliar, chegando a gerente do Banco América, que foi comprado em 1969, e em 1973 passou a chamar-se Banco Itaú, no período de 1º de junho de 1960 a 5 de outubro de 1984, ou seja, por 24 anos. Trabalhou ainda nas funções de diretor de divisão técnica e secretário municipal de administração na Prefeitura Municipal de Amparo, nas gestões dos prefeitos José Carlos de Oliveira, Carlos Piffer e João Batista Sintra, no período de 12 de agosto de 1985 a 15 de outubro de 1995. Também foi superintendente do SAI de Amparo, no período de 15 de outubro de 1995 a 31 de dezembro de 1996. Faleceu no dia 2 de janeiro de 2023, aos 82 anos de idade. Pronto? Peço desculpas aos vereadores aí por não estar na tela o que a Alice acabou de ler, a justificativa. O projeto está em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Já compareceu. O projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples.
André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar do Origan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Projeto aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 89 de 2023, de autoria do prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão Territorial e Habitação, CONGETAB, do Fundo Municipal de Habitação, FMH, e da outras providências. O projeto de lei contém emendas. Emenda número 36 de 2023 ao projeto de lei número 89 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que suprime o artigo 6º do projeto de lei número 89 de 2023. A emenda está em discussão. Peço a palavra, presidente. A emenda número 36 é uma emenda supressiva, conforme o parecer da Comissão de Justiça e Redação, com a finalidade de suprimir o artigo 6º da referida proposição, haja vista que o citado dispositivo representa mera repetição, ainda que com terminologia distinta do mesmo conteúdo do artigo 5º, qual seja a direção do CONGETAB por presidente, vice-presidente e secretário eleitos pelos membros do próprio Conselho, na forma do seu regimento interno, prevendo ainda que presidente e vice-presidente serão necessariamente oriundos de representações distintas. Aprovada a presente emenda, procedendo-se à reorganização dos artigos subsequentes, ela fica com uma redação aperfeiçoada. A emenda da Comissão de Justiça continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar do Origan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Emenda aprovada por todos os vereadores. Próximo. Tem mais uma emenda, né? Emenda número 37 ao projeto de lei número 89 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, modifica o parágrafo 1º do artigo 3º, o artigo 5º e o parágrafo único do artigo 10, todos do projeto de lei número 89 de 2023. A emenda está em discussão. A emenda... Vai falar, Alice? Não, né? Posso? Quer que leia a justificativa, Pode ser. presidente? A presente emenda modificativa, conforme o parecer da Comissão de Justiça e Redação, exarado sobre o projeto de lei 89, se destina aos seguintes fins. Primeiro, melhorar a redação do parágrafo 1º do artigo 3º, haja vista que a redação original era dúbia e confusa. Segundo, conceder melhor forma ao artigo 5º, que trata dos membros componentes da direção do CONGETAB. E terceiro, corrigir erro de concordância verbal entre os termos resoluções e publicados. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável.
Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Emenda aprovada por todos os vereadores. Passamos então à discussão do projeto número 89 de 2023. Alguém quer se manifestar? Algum vereador? A justificativa do projeto, então? Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, incluso remeto à análise e aprovação dessa colenda Câmara Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão Territorial e Habitação, CONGETAB, do Fundo Municipal de Habitação, FMH, e da outras providências. O município está em processo de revisão do Plano Diretor Municipal e há previsão legal de participação do CONGETAB nas discussões das pautas. Desta forma, o referido conselho deverá ser retomado para deliberar acerca das medidas a serem tomadas, sendo contudo necessário a alteração da legislação existente, que foi adequada à atual realidade de representação do poder público e da sociedade civil. Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio à propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar valiosa colaboração no seu encaminhamento, tendo em vista a importância da matéria. O projeto continua em discussão. Só falando aqui da questão que falou do plano diretor, né? Só para dar uma informação do plano diretor, que a prefeitura assinou um TAC, né, com o Ministério Público, para que seja feito o plano diretor, acho que, se não me engano, até fevereiro, março do ano que vem, o TAC, né? Então, então, e agora eu tive até semana passada na prefeitura e o pessoal está se reunindo lá, fazendo reuniões de como fazer, porque tem audiências públicas, tudo, né? E lembrando que faz 14 anos, né, do último plano diretor do município. Olha só, 14 anos. E a gente vai conseguir fazer, acho que agora. O projeto, então, está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Projeto aprovado por todos os vereadores. Redação das emendas. Senhor presidente, eu requeiro a dispensa do envio das emendas às comissões, a redação final. Requerimento da dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Requerimento para a dispensa da redação final aprovado por todos os vereadores. Próximo projeto. Passamos à moção número 29 de 2023 da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Aplausos ao 11º movimento Você e a Paz 2023. Eu acho que esse movimento Você e a Paz dispensa comentário, porque já é o 11º evento que acontece. Eu acho que todo mundo tem noção da grandeza desse movimento. Então, eu só peço a colaboração dos amigos aqui, os nobres vereadores que assinaram essa moção, para que seja mandado para a dona Ana, com o nome de todos, e fico muito agradecida pela oportunidade de poder fazer essa emenda. Moção continua em discussão. Eu quero parabenizar a Rosa por fazer a moção. E é a 11ª que nós participamos ali. E sabemos da importância, né, da paz, né? Foi muito bom, principalmente
uma caminhada bonita, pessoas de todas as idades ali caminhando. E à noite, embora o tempo não ajudou, mas quem esteve viu que foi muito bom. Então, parabenizo a Rosa pela moção. A moção continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Conrado. Gostaria de parabenizar a vereadora Rosa por essa moção. Nós estamos vivendo aí num mundo muito complicado, tem muitas brigas, confusões, e esse evento da paz, ele nos remete assim, a refletir bastante um pouco sobre, principalmente a violência, porque é um evento totalmente voltado para a paz e para a reflexão do ser humano aí, quanto às suas atitudes, e todos nós podemos aí trabalhar um pouco para promover a paz, né? Então, parabéns pela moção. Moção continua em discussão. Posso só falar mais uma coisa? Pode. Então, eu também quero cumprimentar o pastor Elcio, que foi muito feliz na fala dele, e todos os outros líderes religiosos que estiveram lá presentes. Nós que estávamos lá, sofremos frio e chuva, mas valeu a pena. Foi muito bonito, cada um passou a sua mensagem de paz, de amor ao próximo. Então, parabéns, Elcio, foi muito bonita a sua fala. Moção continua em discussão. Sua palavra, presidente. Vereadora Alice. Parabenizar a vereadora Rosa por propor a moção. E realmente o Movimento pela Paz é um movimento ecumênico e é por isso que ele leva tantas pessoas às ruas, né? Que a paz, independente de qualquer religião, toda religião prega o amor, a paz e a não violência. Então, é por isso que é um grande movimento e merece, sim, os nossos aplausos. Parabéns, vereadora. Moção continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Mineiro. Também quero agradecer a Rosa aí, né, o pastor. Não deu para mim ir lá, pastor, à noite, porque tava friagem, era perigoso, né? E, ficando meio velhinho, tem que ficar quieta. Mas parabéns, fui na caminhada, né? Bastante gente, gostoso. Ainda fui sorteada com a bicicleta lá, foi ótimo, né? Mas então, parabéns, Rosa. Tem sorte, não? Continua em discussão. Também queria parabenizar a Rosa pela moção, né? Feita. O vereador Elcio também, por ter participado, ser um dos que deu a palestra lá, né? Você falou. É importante o movimento, importante a questão hoje que a gente vive, da questão das dificuldades, principalmente lá no evento, que sempre é feito, trata muito a respeito também da família, né, do ser humano, mas principalmente da família. Então, é um movimento importante e que a gente fica feliz que está tendo essa continuidade. Eu lembro do primeiro que teve, né, antes de ter o primeiro ainda, quando a dona Ana Beira veio nessa casa aqui, né, Carlita? Acho que a Carlita era vereador comigo, né? Apresentar esse projeto porque foi criado como um projeto de lei mesmo. Então, passou pela Câmara aqui, foi aprovado, né, Carlita, pelos vereadores, tá? E cresceu, né? Hoje está esse evento aí grandioso no município de Amparo, que as pessoas criam essa expectativa todo mês de agosto, né, de ser feito, logo após o Festival do Inverno, né? Então fica aí os parabéns também, não só a moção da Rosa, o pastor, mas também a toda a organização do evento que vem a todo ano aí melhorando cada vez mais. A moção está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar do Arigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Moção aprovada por todos os vereadores. Próxima. Moção número 30 de 2023 do vereador Antônio César da Silva. Apela ao Senado Federal para que seja arquivado ou rejeitado o projeto de lei número 5.100 de 2019. Quer que leia a moção, Mineiro? Por favor, presidente. Pode ler, Alice, é grande.
Senhor Presidente, considerando que o projeto de lei número 5.100 de 2019, que tramita nesta Casa Legislativa, em tramitação bicameral, provindo da Câmara dos Deputados, estabelece limites para a emissão sonora resultante das atividades religiosas com penalidades disciplinares ou compensatórias, multas ou outras sanções e concessão de prazos para adequações sonoras, interfere nas atividades religiosas. Considerando que a matéria iniciada na Câmara dos Deputados e aprovada em julho de 2019, chegou ao Senado em setembro de 2019 para ser revisada. Como prevê o processo legislativo, foi encaminhada à Comissão de Meio Ambiente. Considerando que o projeto, embora não proíba a realização de cultos, pelo fato de que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4º, assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garanta a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, e nenhum projeto ou lei possa ser aprovado alterando essa garantia constitucional, o mesmo propõe estabelecer limites para a emissão sonora durante as atividades em templos de qualquer religião, a serem observados durante o dia e a noite, em zonas industriais, comerciais e residenciais, sendo tais competências já existentes, estas dos estados e municípios, com lei em vigor estabelecidas na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 1981. Considerando assim a impropriedade do projeto, já que devidamente regulamentado em lei, é imperioso que a Câmara Municipal de Amparo, com fulcro no artigo 174 do Regimento Interno, aprove a presente moção de apelo ao Senado Federal para que arquivem definitivamente ou, se colocados em pauta, rejeitem o projeto de lei 5.100 de 2019 e demais textos substitutivos, haja vista a existência da lei federal que regulamenta a emissão sonora para quaisquer estabelecimentos, observando ainda que o presente projeto, no mínimo, demonstra flagrante interferência nas atividades religiosas em nosso país. Por fim, que cópia dessa moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, solicitando sua juntada ao PL 5.100 de 2019, para que desta moção tomem o devido conhecimento para as providências pertinentes. A moção continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Primeiro. Só peço aí que os padres me dêem essa força aí pra gente mandar esse projeto lá, né? Que ele seja arquivado lá na Câmara dos Deputados. Moção continua em discussão. Moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlin Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Moção aprovada por todos os vereadores. Próximo. Tem mais, né? Sem mais moções. Passamos então à explicação pessoal. Solicito para a secretária que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Tempo 10 minutos, sem apartes. Primeiro, o vereador inscrito, pastor Elson. Eu abro mão. Próximo. Vereador Conrado. A gratificação. Meu. Só duas linhas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite ao público que nos assistem. Hoje eu pretendo ser breve, né? Estava abrindo agora as notícias aí do Brasil e principalmente do estado de São Paulo. Tem várias notícias circulando aí de que o governador vai mandar um projeto para a Lesp para reduzir em até 10 mil cargos comissionados do estado de São Paulo. Então isso aí nos preocupa também, né? A gente que está passando por situação difícil no nosso município, por se tratar do estado de São Paulo, a gente tem que acompanhar de perto, porque possivelmente vai refletir no nosso município também. Então é uma notícia que não é muito boa, não. Mais uma que não é muito boa, né? Daqui eu assino primeiro. Eu estou encaminhando um ofício também para a Direção Regional de Ensino de Mogi-mirim. Não sei se vocês já ouviram falar na Lei Lucas. Eu acho que a Alice mencionou um tempo atrás a Lei Lucas. E uma professora entrou em contato comigo e ela informou que essa lei não está sendo cumprida aqui em Amparo, né? Então a gente está fazendo um pedido através do ofício, né, para a secretária ela nos explicar se está havendo esse treinamento, né? A Lei Lucas ela capacita, ela torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos, privados da educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. O Lucas, ele acabou falecendo, né, dias depois aí de um passeio na escola de Campinas, onde ele acabou se engasgando aí com a salsicha, e naquele momento não tinha ninguém capacitado para estar fazendo os primeiros atendimentos. Então, essa lei surgiu através dessa situação do Lucas. Então a gente está fazendo esse ofício solicitando informações e também eu fiz um requerimento falando do mesmo tema, pedindo informações aqui do município de Amparo para ver se está sendo cumprido, se há previsão de que possa ser cumprida essa lei, porque é muito importante. Eu, em 2021, eu protocolei um projeto semelhante, ele estabelecia treinamentos para as mães que davam à luz aos seus filhos aí nas maternidades de Amparo. Mas por questão de pareceres inconstitucionais, esse projeto acabou não avançando. E o que chama atenção é que eu tenho uma conhecida que estava no churrasco com o seu bebê, né, um menininho de 3 anos, e essa criança engasgou com um pedaço de carne. E também naquele momento não havia ninguém capacitado para fazer o atendimento dos primeiros socorros. Então tentaram tirar o alimento da boca da criança e acabou empurrando mais para baixo. Aí demorou-se uns 15 minutos até chegar ao hospital. Quando chegou no hospital, faltou oxigênio no cérebro e essa criança hoje ela requer muitos cuidados, né? Muitos cuidados aí, médicos também. A família está sempre fazendo campanhas aí na rede social para arrecadar aí, dinheiro para estar custeando, né, o tratamento dessa criança. Então são treinamentos, digamos, simples, né? Não é tão complicado, que pode evitar muitos acidentes igual a esses. Por isso a minha preocupação, né, é referente a essa questão da escola aí, se está sendo cumprido ou não. Então a gente está enviando aí esse ofício para a Direção Regional de Mogi-mirim e também o requerimento para o Executivo do nosso município para que preste esclarecimento se está sendo cumprido, se há alguma expectativa de fazer valer essa lei, porque a gente tem que trabalhar sempre na área da prevenção, porque depois que acontece, fica meio difícil. Foi o que aconteceu com o garoto que eu acabei de falar agora há pouco. Hoje é só, muito obrigado a todos. Próximo. Vereador André. Também vou ser breve, mas boa noite aos vereadores, público presente, internautas. Vamos começar assim. Uma coisa que eu me orgulho muito é de ser uma pessoa simples, mas de ter bons amigos. Um exemplo é o caso do Pinato, que no momento de enorme dificuldade, felizmente eu tenho a honra de desfrutar da amizade de uma pessoa como ele. Através da minha solicitação, liberou para Amparo uma emenda de R$200 mil para custeio da saúde. Como vereador, eu estou cumprindo com o meu papel de representar a cidade junto à Câmara Federal, consequentemente colaborando para mais esperança para os nossos famílias. Mas olha o legal de tudo. O Pinato, hoje eu posso dizer que eu sou um amigo dele e eu liguei pessoalmente para ele para agradecer. E olha a humildade do cara. Falou: André,
Eu sempre tive um carinho pela cidade de Amparo. O que eu não tinha era alguém para fazer a ponte das necessidades da cidade com a minha vontade de poder ajudá-la. Na verdade, você não tem que agradecer a mim. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar colaborando com o Amparo. Então, gente, o que eu posso dizer para você, Pinato? Eu queria que realmente agradecer. É a terceira emenda já que ele está mandando, num total de 600 mil. E eu tenho certeza que outras boas emendas virão. E através desse vereador humilde, simples, que às vezes as pessoas acabam querendo zoar um pouco, mas eu sou assim. Mas a felicidade do meu jeito de ser é ter amigos de verdade ao meu lado. Então, eu queria que Deus iluminasse muito a sua vida. Amparo agradece muito por esses 600 mil que já enviou. E eu tenho certeza que você vai ajudar muito mais Amparo. E eu rezo a Deus e peço que ilumine cada dia mais você. E agradeço de coração. Não o pedido do André, mas sim a ajuda que está dando à cidade de Amparo, a qual eu tenho certeza que realmente você gosta, porque eu vejo o brilho quando você fala da nossa querida Amparo. Muito obrigado, Pinato. Que Deus abençoe você muito. Próximo. Vereadora Silvia Forato. Vai viajar muito. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Bom, gente, a gente recebeu hoje em reunião os conselheiros do Conselho Municipal de Saúde. Eles vieram para conversar com a gente sobre os cortes que estão sendo propostos para essa pasta, né? A gente fizemos falas contrárias aqui nessa tribuna em relação aos cortes da assistência e não seria justo a gente deixar de falar dos cortes da saúde também, né? Eu acho que saúde, educação e assistência social são 3 áreas fundamentais para a população. E falar sobre corte dessas áreas é algo muito preocupante, algo muito complicado e que afeta diretamente a vida das pessoas. Diante do relato dos conselheiros, né, acho que é importante a gente pontuar algumas questões e enfatizar que não são problemas também que surgiram agora, né, são problemas que já são recorrentes na rede. Né? Vale lembrar que Amparo já foi referência de saúde da família na região e já tem um bom tempo que não é mais. Né? Houve um claro desmonte da saúde pública aqui em Amparo, principalmente da saúde básica. A gente está falando aí de longos anos de abandono, né? Então, é fundamental que a gente coloque que, mais do que nunca, esse tipo de corte não deveria acontecer. É muito triste a gente saber que o Executivo está nesse ponto de cortar dinheiro da saúde. Por quê? A gente vive um contexto de falta de RH. A gente está numa situação, como foi relatado pelos conselheiros aqui hoje, em que os agentes comunitários estão tendo que fazer o serviço de atendentes na unidade de saúde. Isso é muito complicado. A gente sabe da falta de médicos que a gente tem aqui em Amparo. Eu cheguei a conversar sobre isso com o secretário Gilberto, inclusive ele escreveu Amparo no programa Mais Médicos, nas mais variadas modalidades. É importante colocar essa parceria com o governo federal, que é fundamental, porque a gente sabe o quanto os municípios sofrem com a falta de médico, principalmente especialistas, né? E, então, é fundamental falar sobre a falta de RH em Amparo, que vai desde a questão do médico, mas passa pelo agente e passa também pelo enfermeiro e por todos ali que trabalham na área da saúde, gente. Serviço público, política pública precisa de gente para executar. Se não tiver RH, se não tiver gente trabalhando, a política pública não acontece. Eles falaram muito sobre a falta de remédio também, que muitas vezes ela não chega no momento certo, né? Isso é muito complicado, o remédio até chega, mas ele chega depois. Os vereadores deram relatos também, onde eles passaram por isso, né? Quando foram reivindicar remédio, reivindicar outras questões. E outro ponto que foi colocado, que a gente conversou semana passada aqui, né? Como que está sendo o acolhimento e atendimento das pessoas com deficiência aqui na nossa cidade? Como é que está a saúde mental na nossa cidade? Como está a política de saúde mental da nossa cidade? Como é que está? Como é que está o nosso CAPS AD? Como é que está o nosso CAPS 2? O que está acontecendo? Né? Qual está sendo o diálogo da rede em relação à saúde mental? Não só da rede, mas também da secretaria como um todo. Como é que a saúde mental está sendo vista? A gente está num momento muito sensível. Foi colocado aqui semana passada. Esse contexto pós-pandemia, ele trouxe uma nova situação para a gente no quesito saúde mental, né?
Então, como que está essa discussão? Como que está esse debate na rede? Como está organizado o fluxo da nossa saúde mental em Amparo, né? Eles colocaram a questão da infraestrutura e, de fato, está chegando o momento de chuva. Eu acompanhei várias unidades de saúde, inclusive a de Arcadas, onde tem rachaduras bem grandes, né? Então, tudo isso nós vereadores estamos cientes, né, dessas problemáticas todas, mas é sempre importante pontuar, né? Porque esse é o nosso dever, inclusive. Eles falaram sobre a falta de equipamentos, falaram também sobre uma situação que eu não tinha pensado, mas o AME e o Postão prestando o mesmo serviço, é algo que eu até vou me aprofundar, porque eu não tenho um conhecimento profundo, porque eu fui alertada disso hoje, né? Então, eles colocam esse apelo para que a gente contribua nessa luta para segurar esses cortes na área da saúde, que é uma área tão fundamental para o nosso município, né? Sobre a saúde, acho que de modo geral é isso. Outra coisa que eu queria colocar, no último sábado, no anterior, na verdade, a gente participou da audiência pública da Lei Orçamentária Anual, a gente participou da audiência pública da LOA. A secretária, como já disse aqui, disse lá também, muito didática, explanando alguns dados, né? Só que eu acho importante colocar que a gente não falou sobre lei orçamentária. Inclusive, a própria secretária reconheceu isso, pediu desculpa, disse que não houve tempo para preparar uma audiência pública com a lei orçamentária, com os dados. Só que acho que é importante colocar aqui, que aí a gente fica no escuro, porque a gente ainda não tem um orçamento para discutir, né? Aí, na minha fala ali, na participação, eu pedi um prazo, né, para a gente se organizar também, porque, gente, orçamento é a hora que os conselhos vão sentar para discutir, é a hora que movimentos coletivos, né, vão sentar para discutir, a hora que a gente vai se reunir com os nossos pares para discutir, sem ter ainda uma proposta orçamentária, a gente não tem o que discutir. A gente está no escuro sobre 2024, né? E ela colocou, me corrijam se eu estiver errado, mas ela colocou como uma data limite 15 de setembro, né, que a secretaria vai, né, colocar esse orçamento em aberto para a gente entender como é que estaremos para o ano que vem e começar a dialogar sobre esse orçamento, colocar o que a gente acha mais legal, não acha, conversar com a população, tentar entender como é que vai ser a construção orçamentária para 2024, né? Até para evitar problemas como os que a gente está tendo esse ano. A gente vê que tem bastante diferença do que foi proposto na lei orçamentária de 2023 para o que está sendo executado. Eu acho importante, foi falado lá sobre a vinda do orçamento secreto. Realmente, o orçamento secreto distribuiu bastante dinheiro para todos os municípios do Brasil, mas vale lembrar que foi uma medida eleitoreira, inclusive considerada inconstitucional pela própria justiça, né? Então, assim, o orçamento secreto, gente, ele acaba não sendo a solução dos nossos problemas. Inclusive, ele gera um problema muito maior. E a própria justiça sinalizou o quanto o orçamento secreto foi problemático. A gente está falando de verba que se distribui, que os deputados distribuíam de forma desenfreada, muitas vezes com pouca fiscalização, que precisa ter limite, gente. Ninguém é contra a emenda de deputado. Pelo contrário, eu estou indo para Brasília amanhã com um bloquinho enorme de pedido de emenda, porque deputado tem sim um dever com a nossa cidade, e emenda é algo que está certinho, tem que ter. Só que o problema é como as coisas são colocadas, né? Tem que ter limite, tem que ter regramento. E esse dinheiro vindo de orçamento secreto no ano passado é muito complicado para o desenvolvimento da democracia. Então, e não é um dinheiro que você conta. Se a prefeitura fez o orçamento desse ano pensando no orçamento secreto do ano eleitoral, a gente teve um problema gravíssimo de planejamento financeiro. Porque emenda, gente, não é orçamento. Emenda não é orçamento. Emenda vem, mas emenda não vem. Amanhã o prefeito briga com tudo quanto é deputado que apoia ele, o deputado não manda mais nenhuma emenda. E aí? Então, emenda não é orçamento. A gente não pode se apegar. Ano passado tinha tanto, e aí esse ano não teve, que surpresa. Não é surpresa nenhuma. Emenda não é parte de planejamento orçamentário. É importante que isso seja colocado, né? E a gente lamenta muito que a nossa cidade esteja nessa situação, é uma situação bem grave. Eu já estava assustada desde a audiência pública que a gente teve em abril, que foi bem complicada, apresentou uma situação bem complicada, e fiquei mais desesperada ainda com a última audiência pública, porque a última audiência pública eu vi o desespero em todo mundo, inclusive quem estava apresentando. E isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. A gente
está num contexto muito perigoso do ponto de vista financeiro. A gente não houve um planejamento financeiro que deu certo, né? Houve uma falha no planejamento. E aí agora é culpa desse, é culpa daquele, mas nunca é culpa de quem planejou? Acho que não é por esse lado também, né? Então é um pouco isso que eu queria colocar. Muito obrigada, boa noite. Próximo. Vereadora Alice. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Queria aqui reforçar um convite a toda a população para a realização da Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, que será realizada nos próximos dias 19 e 20 de setembro na sede da Unifia. O formulário de inscrição já está disponível pela rede da Prefeitura, já está sendo amplamente divulgado e é um espaço imprescindível de participação da população para a formulação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Aqui a gente tem trazido, né, várias discussões, inclusive hoje com os membros do Conselho Municipal de Saúde que estiveram presentes, trazendo questões com relação aos atendimentos de pessoas com deficiências. O espaço da conferência é sim o espaço aonde se propõe as novas políticas, onde se pensa o que o município já atingiu e aquilo que o município precisa atingir. Nós estamos vindo aí de um processo, esse ano tivemos a Conferência da Saúde, tivemos a Conferência da Assistência Social e Desenvolvimento e Cidadania, tivemos recentemente da Conferência da Cultura e a próxima é a Conferência da Pessoa com Deficiência. Então, ficam todos convidados, né, a participar, a população em geral, e em especial é muitíssimo importante a participação das pessoas com deficiência. A gente costuma dizer que com relação à pessoa com deficiência, não existe nada sobre nós sem nós. Então as pessoas com deficiências precisam participar para assim ajudar a tomar as decisões. E aqui, né, foi falado a questão de orçamento, a questão de cortes. Todos nós sabemos, né, desde a primeira reunião que tivemos com a secretária, que passaríamos por momentos difíceis devido à queda da receita de arrecadação de ICMS, do Fundo Municipal de Participação, e todos nós já prevíamos que a Prefeitura passaria por dificuldades. Recentemente foram aqui anunciados cortes para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, o que não aconteceu, até porque foi feita uma reunião com as entidades, onde a secretária precisava apresentar para as entidades a situação que a secretaria se encontrava, e foi dito a eles que eles se poderiam fazer alguma alteração nos seus orçamentos. Diante da negativa das entidades, a secretaria, né, encaminhou um ofício dizendo a todas as entidades que não haveria nenhum tipo de corte de repasse de recurso para as entidades. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania está mantendo todos os seus programas dentro das suas outras fontes de recursos, inclusive porque são recursos federais que, se não forem utilizados, têm que ser devolvidos.
Então, foi feito todo um replanejamento, mas nessa secretaria não houve, né, nenhum prejuízo para as entidades. Hoje nós recebemos aqui os representantes do Conselho Municipal de Saúde. O presidente se comprometeu a marcar uma reunião com o prefeito e nós, vereadores. Vamos esperar também que com o diálogo a gente possa também, dentro da Secretaria de Saúde, rever alguns procedimentos para que a população tenha todos os seus direitos à saúde garantidos. Eu acho que é o nosso papel também acompanhar toda essa situação, sabendo que não é só o município de Amparo que está passando por dificuldade, né? A grande maioria dos municípios brasileiros estão sofrendo com a queda de arrecadação. Muito obrigada, presidente. Próximo. Vereador Edilson, presidente Dil. Eu vou falar por aqui mesmo, não vou falar ali. Vou falar rapidinho, na verdade. Sobre a audiência pública que a gente teve lá embaixo, lá, sobre o orçamento e tal, a vereadora Silvia até comentou que faltou a questão das despesas, né? Para a gente ter uma análise melhor do orçamento, né? Porque a gente viu lá, tem as receitas, né? Mas que estão caindo, e na verdade a gente não tinha as despesas. A gente entende também, foi explicado, acho que foi a própria Silvia que perguntou para a secretária, né? E a secretária informou que estaria ainda fechando, que estava muito difícil para fechar a questão das despesas. Então, que tão logo fizesse isso, apresentaria também, porque acho que uma nova audiência vai ter que ser marcada, né? Mas o que mais me chamou a atenção também, além da situação, porque a gente sabe, né, é notória, a gente vê a situação que está, vou por aqui. Aí a gente vendo lá é a não participação popular, né? Não sei, os vereadores vários aqui estiveram presentes lá, mas a maior parte composta lá de servidores. Onde está a população? Onde está esse povo que fica na internet criticando? Por que não fez isso? Por que não fez daquilo? Né? Principalmente a gente vê na internet, desculpa falar, mas muitos políticos na internet, pessoas que já passaram pelas administrações passadas, né? Criticando a falta de dinheiro, às vezes até com fake news, né? Falando aí, né? Porque perdeu todas as máquinas, perdeu todos os caminhões, porque não tem dinheiro na saúde, não tem remédio, não tem aquilo. Mas espera aí, eu não vou saber do próprio orçamento do município? Eu não participo de audiência pública? Aí eu vou numa internet ou vou aí espalhar um monte de coisa aí falando da administração, né? Não é defender a administração, mas assim, sabe, uma coisa tão... Participa primeiro para entender o processo, né? Participa, questiona, né, Alice? Eu acho que é o mínimo que a pessoa tem que fazer para depois criticar alguém, né? Da minha concepção é isso. A situação financeira a gente viu lá, foi explicado, né? Amparo deve perder aí em 2 anos desse ano, como eu falei anteriormente, cerca de 54 milhões de reais em receita. É muito dinheiro que Amparo vai deixar de ter nos cofres. Alguma coisa tem que ser feita, né? Algum corte tem que ser feito. Então, se você for ver lá, foi explicado, acho que os vereadores aqui já participaram, isso não é só vereador da situação, todos os vereadores falaram, já participaram lá, cortes estão sendo feitos. Estão cortando contratos, né? O que dá para baixar, está dando para baixar, né? Então, eu acho que está sendo feito alguma coisa, e mesmo porque o prefeito, se ele não fizer, além de ter as contas reprovadas, né? Ele vai passar apertado. Então, assim, a gente vê que está fazendo alguma coisa. Então, poderia ter cortes maiores anteriormente, coisas que poderiam ter deixado de fazer? Até poderia, mas aí a gente vê a situação seguinte: como chegou a situação? Como chegou essa informação? Como secretários anteriores chegaram para o prefeito e falaram assim, você pode gastar tanto, você pode não gastar, você pode fazer isso, fazer aquilo, né?
A gente vê lá que um dos secretários que estava com a pasta na mão, com o dinheiro na mão, hoje é oposição. Trabalha contra o prefeito, trabalha em outro lugar junto com políticos que são contra a administração. Será que um secretário desse falou a verdade para o prefeito? Onde você deve gastar? Quando você vai ter para arrecadar? De onde que vai vir o dinheiro? O prefeito também não tem conhecimento de tudo. Acho que nenhum prefeito, nenhuma administração, ele entende 100% do negócio. Ele depende dos secretários para tudo, né? Imagina o prefeito entender de tudo. Não tem como, ele entende de esporte, cultura, onde que ele vai pôr dinheiro, que vai pôr na economia. Não tem como saber de tudo. Agora, será que chegou essa informação real? Você pode gastar isso ou você não pode gastar isso? Será que chegou para o prefeito isso? Então, é uma situação complicada. E aí a gente emenda um pouquinho na questão da saúde, que o pessoal veio aí do conselho. Eles têm razão em reclamar, não tiro a razão. Mas espera aí, é de agora? Não, isso aí já vem de antes. Está em ata registrado os problemas que tem o município? Foi feito atas, foi feito no conselho, reuniões do conselho, está em ata, ó, foi pautado isso. Porque o secretário Gilberto, até o que eu sei, ele participa das reuniões. Participa, Casado? Então, agora, se ele participa, ele sabendo disso e não tomou providência, é uma situação, né? Então, a gente precisa também ter cuidado no que a gente está falando. E aí a gente está vendo, a saúde de amparo está total, que eles falam, tem muitos problemas. A própria Silvia falou disso também aqui, né? A Alice. A gente sabe dos problemas que tem. Agora, a gente também vê umas coisas assim importantes que foram feitas, né? A gente vê a questão da Santa Casa. Quem até agora mexeu na questão realmente da Santa Casa de Amparo? Né? Quem mexeu? Se não foi o prefeito agora que mexeu. Eu não vi o outro até agora chegar e falar assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? E você vê o gasto que dá, saúde de amparo. Se não tivesse colocando aí cerca de 3 milhões, né? 2 por 3 milhões? 3 milhões por mês na Santa Casa, a Santa Casa estaria aberta? Será que estaria aberta, André? Estaria tocando a Santa Casa com cerca de 3 se não tivesse esse dinheiro, Casotti? Presidente, na realidade, devemos pensar no postinho de saúde, mas não esquecer da Santa Casa. Sim. Porque na hora do momento que você precisa de um médico, tem que ir na Santa Casa. Mas tem que, né? Tem que... Não, mas sim, eu respeito, deixa ele apertar. Mas tá bom, pastor. Você não... Mas assim, eu acho... Você falou bem a questão da saúde. Aí você meteu o posto de saúde. Eu preciso fazer o posto de saúde, né? Eu preciso melhorar o atendimento de saúde, mas eu preciso da Santa Casa também. Como que eu vou fazer essa equação? Onde que eu vou arrumar dinheiro para tudo isso? Então, é uma situação complicada. Mas não vou entrar mais em detalhes, que eu já falei aqui, todos os vereadores falaram. Todos os vereadores aqui têm ciência do que está acontecendo, dos cortes que está sendo feito, do que precisa ainda ser cortado e das demandas que a gente tem que conversar até com o prefeito, né? E acho que demanda de todos os vereadores, independente de situação ou posição, de estar conversando e tentar, pelo menos, fazer com que esses cortes, principalmente na saúde, não aconteçam. Ou se acontecer, pelo menos que seja bem pouco, né? Isso é a dificuldade. Eu só queria passar também, antes de terminar aqui, passar um recadinho. Nós, vereadores, eu fui procurado um tempo atrás por um vereador de Pedreira, de Olambra também, que chegou a falar comigo e tal, para a gente criar o Parlamento dos Vereadores do Circuito das Águas Paulistas. Como tem a RMC, como tem a região Bragantina, a gente criar no Circuito das Águas. Aí então ficou Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Olambra, Amparo, Monte Alegre, Serra Negra, Lindóia, Águas Lindóia e Socorro, né? Aí a gente talvez fuja um pouquinho do Circuito das Águas, porque a intenção é trazer Morungaba também, fazer parte, né? E Santo Antônio de Posse, que não faz parte do Circuito das Águas. Então a ideia é esses vereadores, né, de representantes de cada cidade, a gente se unir por pautas comuns, né?
relacionadas a essas cidades, né? Então, algumas coisas já foram discutidas e principalmente na questão da saúde pública, né, que envolve até a Santa Casa, repasses, melhora da tabela do SUS, são pautas e toda cidade tem esses problemas. Então, a ideia é formar esse grupo de vereadores para uma discussão maior, até com o governo do estado, porque a gente sabe, às vezes uma pauta de um vereador de uma cidade, sozinho, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas se tiver um grupo formado, ainda mais no Circuito das Águas, que dá aí mais de cerca de 300 a 400 mil pessoas, então a gente está falando aí de uma pauta com os vereadores com um pouco de força, né? Então, isso foi sendo feito. A gente foi feito um estatuto que está na mão dos vereadores, né? Essa última, até o Mineiro participou comigo, o André participou também na primeira, né, André? Não, na primeira você participou. Não faço mais parte da comissão. Aí o André, aí o Mineiro fez parte, e depois, assim que a gente tiver o estatuto na mão, vou passar para os senhores vereadores para a gente escolher, né, mais 2 vereadores para poder participar junto também. E tá, porque é que assim, quando a gente acabar o mandato de vereador, a ideia é passar pelas câmaras e como projeto mesmo aprovado, né? E que depois depois o ano que vem, por exemplo, que tem eleição, a gente não deixar sempre os vereadores participando, não deixar cair esse objetivo que é do grupo, né, de formação. Então, vamos supor, aí o Elcio participa, vamos supor que o Elcio não esteja mais, esteja o André, esteja o Gazotti, essa é a intenção de dar continuidade igual um parlamento mesmo, tá bom? Então fica aí só para a ciência dos senhores vereadores. Não tem mais nada? Sem mais inscritos. Eu convoco aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, para a sessão extraordinária que será realizada logo após o encerramento desta, para discussão e deliberação das seguintes matérias: projeto de lei número 94, 2023, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a redução temporária de salários de cargos em comissão, visando o enfrentamento da crise financeira em decorrência da redução de repasses dos governos federal e estadual. Projeto de lei 96 de 2023, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre o valor do subsídio mensal dos secretários municipais. Perdão, projeto 95. O 96, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre o valor do subsídio mensal dos secretários adjuntos. Projeto de lei 97 de 2023, que é de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre o valor do subsídio mensal do vice-prefeito. Projeto de lei número 98, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre o valor do subsídio mensal dos subprefeitos. Declaro encerrada essa sessão ordinária.